Sabe a lava-louças? Para muita gente, é tipo uma caixa mágica que fica ali na cozinha, né? A gente coloca a louça suja lá dentro, aperta um botão e pronto. Algum tempo depois, tudo sai limpinho e brilhando. Mas o que acontece ali dentro não é mágica, não. É uma verdadeira sinfonia de engenharia, química e física. E nesta análise, a gente vai abrir essa porta e desvendar de vez o funcionamento de um dos eletrodomésticos mais práticos que existem. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai falar sobre essa promessa de conveniência. Depois, vamos mergulhar nas etapas de um ciclo para ver o passo a passo. Aí, entramos na ciência por trás da limpeza. E, para fechar, o grande veredito. Máquina contra a lavagem na mão. Vamos lá? Bom, a lava-louças nos promete basicamente três coisas: mais tempo livre, economia de água e o fim daquela tarefa de ficar esfregando o prato na pia. É a promessa de uma cozinha muito mais prática. Só que essa conveniência toda depende de uma série de processos bem complexos e super bem orquestrados. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que de fato acontece entre o clique do botão e a hora em que a porta se abre com a louça já seca? A resposta para isso é uma sequência fascinante de eventos mecânicos e reações químicas. Ok, vamos mergulhar nisso. Um ciclo de lavagem não é só jogar água e sabão na louça. É um processo com várias fases, tudo pensado para atacar a sujeira de um jeito metódico e bem eficiente. Olha só, um ciclo típico se divide em 6 fases principais. Primeiro, a máquina enche com a água necessária. Logo depois, essa água é aquecida. Aí vem a fase de lavagem para valer, seguida pela drenagem, que joga fora a água suja. Depois tem pelo menos um enxágue para tirar qualquer resíduo e, por fim, a secagem. Cada passo desses é fundamental. E aqui tem um detalhe bem importante. Ao contrário do que muita gente pensa, a máquina não se enche inteira de água, não. A válvula de entrada libera só a quantidade certinha para um pequeno reservatório que fica na base. Só isso já é uma baita economia de água. E por trás de tudo isso, temos três componentes principais em ação. O elemento de aquecimento, que é uma resistência, eleva a temperatura da água, a bomba, que é o verdadeiro coração do sistema, empurra essa água com muita força, e os braços aspersores, que ficam girando e garantindo que jatos potentes de água quente atinjam cada cantinho da louça, bem parecido com um irrigador de jardim em alta velocidade. Mas a limpeza não se resume só a jatos de água. A verdadeira eficácia vem de uma combinação poderosa de calor, química e tecnologia. É aqui que a ciência entra em campo para literalmente desintegrar a sujeira. A temperatura é um fator decisivo. Em ciclos de higienização, a água pode chegar a impressionantes 83 graus Celsius. Para se ter uma ideia, é uma temperatura que a mão da gente não suportaria de jeito nenhum. E é justamente esse calor extremo que não só limpa, mas esteriliza a louça, eliminando germes de um jeito que a lavagem manual simplesmente não consegue. E aí entra o ingrediente secreto dos detergentes modernos, as enzimas. Pense nelas como um sistema digestivo para as manchas. Elas não só dissolvem a sujeira, elas quebram a sujeira em nível molecular. E esse time dos sonhos das enzimas trabalha em equipe. As proteases cuidam das proteínas, como restos de ovo e carne. As amilases atacam os amidos, tipo o arroz, massa e batata. E as lipases dissolvem as gorduras mais teimosas. Cada uma tem um alvo específico, o que torna a limpeza incrivelmente eficiente. As máquinas mais modernas têm um cérebro. Os sensores inteligentes. Os sensores de turbidez, por exemplo, usam uma luz infravermelha para medir a quantidade de sujeira na água. Se a água já está limpa, a máquina entende que a louça também está e pode encurtar o ciclo. Isso economiza tempo, água e energia. Por último, a secagem. Existem dois métodos principais. A secagem por condensação, que é mais comum, usa o próprio calor que a louça absorveu no último enxágue quente. É econômica, mas leva mais tempo. Já a secagem ativa usa uma resistência para esquentar o ar, como um secador de cabelo. É bem mais rápida, mas claro, consome mais energia. Então, com toda essa tecnologia em jogo, como é que a máquina se sai na comparação com a boa e velha lavagem manual? Bom, os números contam uma história bem clara. E aqui está o ponto crucial. Um estudo sobre ecoeficiência revelou dados que são, impressionantes. Uma lava-louças moderna usa cerca de 230 kWh por ano. Enquanto isso, lavar a mesma quantidade de louça na mão, precisando aquecer a água, consome 930. Mas se a economia de energia já é grande, a de água é ainda mais gritante. Pensa só, são cerca de 3.000 litros por ano na máquina contra 30.000 na lavagem manual.
Isso é uma economia de 27 mil litros de água por ano. Para a gente visualizar, é água suficiente para encher uma piscina pequena ou para tomar mais de 300 banhos. É uma quantidade enorme de um recurso tão precioso. E este gráfico aqui mostra de forma bem clara a diferença no consumo de energia. A eficiência da máquina é quase 4 vezes maior. Isso não ajuda só o meio ambiente, mas também a conta de luz no fim do mês. Mas o argumento final talvez seja o mais forte de todos: a higiene. A mesma pesquisa aponta que por causa daquelas altas temperaturas de esterilização que a máquina atinge, o risco de infecção viral ao usar louças lavadas na mão é 6 vezes maior. Então, diante da economia gigantesca de água e energia e da superioridade na higienização, a lava-louças deixa de ser um item de luxo e se torna uma ferramenta de eficiência e saúde. A pergunta que fica no ar é: com tantos benefícios, por que a lavagem manual ainda resiste tanto?